Em uma noite silenciosa, as portas de um hospital se abriram para um visitante inesperado. Um cachorro exausto entrou, carregando algo delicadamente em sua boca. Os enfermeiros, incrédulos, descobriram um bebê lutando para sobreviver. O que aconteceu a seguir foi uma lição de amor, coragem e esperança. Antes de ouvir esse relato emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras. Em uma noite tranquila, a rotina de um hospital foi interrompida por uma cena inacreditável. As portas automáticas da entrada principal se abriram lentamente, revelando um cachorro exausto e sujo. Seus olhos carregavam um misto de desespero e determinação, e em sua boca ele segurava cuidadosamente um pequeno embrulho envolto em um pano velho. Os enfermeiros, inicialmente paralisados pelo choque, correram para ver o que o animal trazia. Quando abriram o embrulho, sentiram o ar se esvair do ambiente. Dentro dele havia um bebê frágil e debilitado, lutando para sobreviver. A enfermeira, Mariana, que estava de plantão naquela noite, foi a primeira a reagir. Com anos de experiência em emergências, ela rapidamente tomou o bebê nos braços e gritou por ajuda. "Precisamos de um médico aqui, agora! Temos um recém-nascido em estado crítico!" O Dr. Pedro, pediatra de plantão, chegou em segundos, avaliando a situação com olhos experientes. "Vamos levá-lo para a UTI neonatal imediatamente", ordenou, sua voz firme mascarando a preocupação que sentia. Enquanto a equipe médica corria pelos corredores com o bebê, o cachorro permaneceu na entrada, seus olhos cansados seguindo o movimento frenético. A recepcionista Ana, comovida pela cena, aproximou-se dele com cautela. "Ei, amigão", ela murmurou estendendo a mão. "Você fez um ótimo trabalho." O cão, apesar de sua aparência maltratada, não demonstrou agressividade. Pelo contrário, encostou sua cabeça na mão de Ana, como se buscasse conforto após cumprir sua missão. Na UTI neonatal, o Dr. Pedro e sua equipe trabalhavam incansavelmente para estabilizar o bebê. "Ele está severamente desidratado e desnutrido", informou o médico, conectando o pequeno a várias máquinas. "Precisamos de hidratação intravenosa e monitoramento constante dos sinais vitais." Mariana, agora assistindo o procedimento, não conseguia conter suas emoções. "Doutor, como isso pôde acontecer? Quem deixaria um bebê nessas condições?" O Dr. Pedro balançou a cabeça, concentrado em sua tarefa. "Não sabemos, Mariana, mas agora nossa prioridade é mantê-lo vivo. As perguntas terão que esperar." Enquanto isso, na recepção, Ana havia conseguido convencer o cachorro a entrar. Ela improvisou uma cama com cobertores velhos em um canto tranquilo e ofereceu água e alguns pedaços de pão que encontrou na sua bolsa. "Você deve estar exausto, garoto", ela sussurrou, acariciando suas orelhas sujas. O segurança Joaquim, intrigado pela situação, aproximou-se de Ana. "Já chamei a polícia", ele informou. "Eles estão a caminho para investigar o caso." Ana assentiu, seu olhar alternando entre o cachorro e o corredor que levava à UTI. "Joaquim, você já viu algo assim antes? Um cachorro trazendo um bebê para o hospital?" O segurança, com seus 30 anos de experiência, balançou a cabeça. "Nunca, Ana. Achei que já tinha visto de tudo neste hospital. Mas isso é algo completamente novo." As horas seguintes foram tensas. Na UTI, o Dr. Pedro e sua equipe lutavam para estabilizar o bebê, enquanto na recepção, Ana e Joaquim se revezavam para cuidar do cachorro e lidar com a chegada da polícia. Quando os investigadores chegaram, liderados pela detetive Clara Rodrigues, o hospital já estava em polvorosa com a notícia do bebê misterioso. Clara, uma mulher de meia-idade com olhos perspicazes, começou imediatamente a coletar informações. "Então me deixem entender", ela disse, seu tom profissional mascarando sua incredulidade. "Um cachorro apareceu na entrada do hospital carregando um bebê?" Ana confirmou, apontando para o cão que agora dormia no canto. "Exatamente, detetive. Ele parecia saber exatamente o que estava fazendo." Clara se aproximou do animal, estudando-o atentamente. Não havia coleira ou qualquer identificação visível. "E o bebê? Alguma informação sobre seu estado?"
Nesse momento, Mariana saiu da UTI, parecendo exausta, mas aliviada. O bebê está estável por enquanto, ela informou. É um menino, provavelmente com algumas semanas de vida. Estava severamente desidratado e desnutrido, mas o Dr. Pedro acredita que ele vai se recuperar. Clara assentiu, fazendo anotações rápidas. Algum sinal de abuso físico? Mariana balançou a cabeça. Não, apenas negligência severa. É como se ele não tivesse sido alimentado adequadamente por dias. A detetive franziu a testa, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Precisamos descobrir de onde esse bebê veio e como esse cachorro se encaixa nessa história. Enquanto Clara organizava sua equipe para iniciar as buscas na área ao redor do hospital, o Dr. Pedro saiu da UTI para dar uma atualização. O bebê está respondendo bem ao tratamento, ele informou, mas ainda não está fora de perigo. As próximas 24 horas serão cruciais. Clara aproveitou a oportunidade para questionar o médico. Doutor, na sua opinião profissional, por quanto tempo esse bebê ficou sem cuidados adequados? O Dr. Pedro hesitou por um momento, considerando. É difícil dizer com certeza, mas pelo estado em que ele chegou, eu diria pelo menos 3 a 4 dias, sem alimentação adequada. A revelação enviou uma onda de choque pela equipe. Como uma criança tão pequena poderia sobreviver tanto tempo em tais condições? Clara, sentindo a gravidade da situação, voltou sua atenção para o cachorro. Precisamos usar esse cão para rastrear de onde ele veio, ela decidiu. É nossa melhor chance de encontrar respostas. Joaquim, que havia permanecido em silêncio, até então falou. Detetive, não sei se é uma boa ideia acordá-lo agora. Ele parece completamente exausto. Clara ponderou por um momento, olhando para o animal adormecido. Era verdade, o cachorro parecia ter passado por uma provação e tanto. Você tem razão, ela concordou. Vamos deixá-lo descansar por algumas horas. Enquanto isso, vou organizar uma equipe para fazer buscas na área. Talvez encontremos alguma pista. Enquanto a polícia iniciava suas buscas, o hospital continuava em um estado de agitação controlada. Enfermeiros e médicos passavam frequentemente pela recepção, lançando olhares curiosos para o cachorro-herói que dormia pacificamente. Ana, incapaz de deixar seu posto, pediu a um colega para trazer algumas roupas velhas do setor de doações. Ela improvisou uma cama mais confortável para o cão, colocando um cobertor macio sob ele sem acordá-lo. À medida que a noite avançava, a história do bebê resgatado por um cachorro começou a se espalhar. Jornalistas começaram a chegar, ansiosos por detalhes, mas foram mantidos à distância pela equipe de segurança do hospital. No meio da madrugada, o cachorro finalmente acordou. Ele se levantou lentamente, parecendo desorientado por um momento. Ana, que estava por perto, aproximou-se com cuidado. Ei, amigão, ela chamou suavemente. Como você está se sentindo? O cão a olhou, seus olhos cansados, mas alertas. Ele se espreguiçou e então, para a surpresa de Ana, caminhou em direção à saída do hospital. Espere, Ana chamou, alertando. Joaquim, acho que ele quer sair. Clara, que havia retornado de uma ronda, ouviu a comoção. Perfeito, ela disse. Vamos seguir ele. Pode ser nossa chance de encontrar algumas respostas. Com cuidado, eles abriram as portas do hospital. O cachorro saiu parando para olhar para trás, como se estivesse checando se estavam seguindo. Clara, Ana e 2 oficiais de polícia começaram a segui-lo, mantendo uma distância respeitosa. Cão os guiou pelas ruas escuras da cidade, seu passo determinado apesar do cansaço evidente. Eles passaram por bairros residenciais, cruzaram um parque e finalmente chegaram a uma área mais degradada da cidade. Estamos nos aproximando do bairro Vila Esperança, um dos oficiais informou. É uma área conhecida por ter muitas famílias em situação vulnerável. O cachorro parou em frente a uma casa pequena e deteriorada. A pintura estava descascando e o jardim estava coberto de mato alto. Ele olhou para o grupo e latiu uma vez como se estivesse dizendo, é aqui. Clara se aproximou com cautela, sua mão instintivamente indo para sua arma. Fiquem alertas, ela instruiu sua equipe. Ao chegar à porta, ela notou que estava entreaberta. Com um gesto, pediu silêncio e entrou lentamente na casa.
O interior era um cenário de abandono e desespero. Móveis empoeirados, restos de comida, estragada na pia da cozinha e no canto da sala um berço velho e sujo. Clara sentiu seu coração apertar ao ver uma mamadeira vazia caída ao lado do berço. Meu Deus! Ana sussurrou, olhando ao redor com os olhos arregalados. Clara continuou sua inspeção, notando uma tigela de comida para cachorro no chão da cozinha e um cobertor dobrado ao lado do berço. Era evidente que o cão passava muito tempo próximo ao bebê, mas foi o que encontrou sobre a mesa da cozinha que fez Clara prender a respiração. Uma carta, escrita à mão em um pedaço de papel amassado. Ela a leu em voz alta. Eu não tenho mais forças para cuidar dele. Perdi tudo, mas sei que ele estará em boas mãos. Espero que um dia me perdoem. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções conflitantes. Ana, com lágrimas nos olhos, se abaixou para acariciar o cachorro. Você salvou aquele bebê, ela murmurou. Você é um verdadeiro herói. Clara guardou a carta, cuidadosamente em um saco de evidências. Precisamos encontrar a mãe, ela declarou. Ela pode estar em perigo ou precisando de ajuda. Enquanto a equipe forense começava a processar a cena, Clara não podia deixar de pensar na coragem e lealdade daquele cachorro. Em meio a tanta desesperança, ele havia se tornado um farol de esperança, não apenas para o bebê, mas para todos que ouviram sua história. O dia estava amanhecendo quando eles deixaram a casa. O cachorro, agora mais relaxado, caminhava ao lado de Ana. Clara olhou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a aparecer. Esta investigação estava longe de terminar, mas uma coisa era certa. A jornada que começou com um ato de desespero havia se transformado em uma história de coragem. Amor e esperança inesperados. O sol já estava alto no céu quando a detetive Clara Rodrigues retornou ao hospital. Seus olhos cansados refletiam a noite sem sono, mas sua determinação permanecia inabalável. Ao entrar na recepção, foi recebida por Ana, que parecia igualmente exausta, mas ansiosa por notícias. Algum progresso, detetive? Perguntou Ana, oferecendo uma xícara de café que Clara aceitou com gratidão. Clara suspirou, tomando um gole do café antes de responder. Estamos seguindo algumas pistas, mas ainda não encontramos a mãe. A casa nos deu algumas informações valiosas, mas também levantou mais perguntas. Nesse momento, o Dr. Pedro apareceu no corredor, seu rosto mostrando sinais de uma longa noite de trabalho. Detetive, que bom que você está aqui. Tenho novidades sobre o bebê. Clara e Ana seguiram o médico até a UTI neonatal. Através do vidro, puderam ver o pequeno paciente, agora com cor nas bochechas e respirando de forma mais estável. Ele está respondendo bem ao tratamento, explicou o Dr. Pedro. Conseguimos estabilizar sua condição e ele começou a aceitar a alimentação. É um lutador. Clara observou o bebê por um momento, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Doutor, conseguiu determinar a idade exata dele? O médico assentiu. Baseado nos exames que fizemos, estimamos que ele tenha cerca de 3 semanas de vida, o que torna ainda mais surpreendente o fato de ele ter sobrevivido naquelas condições. A detetive fez algumas anotações em seu bloco. E quanto a marcas de nascença, características distintas, qualquer coisa que possa nos ajudar a identificá-lo? Ele tem uma pequena mancha de nascença na nuca, formato de meia-lua, respondeu o Dr. Pedro. Fora isso, nada que se destaque. Clara agradeceu as informações e se virou para Ana. E o nosso herói canino como está? Ana sorriu pela primeira vez naquela manhã. Ele está bem. Demos um banho nele e o veterinário do hospital o examinou. Apesar do cansaço e de estar um pouco magro, ele está saudável. Estamos chamando-o de Max. Max, repetiu Clara, pensativa. Um bom nome para um herói. Enquanto conversavam, Mariana, a enfermeira que estava de plantão na noite anterior, aproximou-se do grupo. Seu rosto mostrava uma mistura de excitação e apreensão. Detetive, ela chamou, sua voz baixa, mas urgente. Acho que encontrei algo que pode ajudar na investigação.
Clara voltou sua atenção para a enfermeira. O que você descobriu? Mariana? Mariana hesitou por um momento, olhando ao redor para garantir que ninguém mais estava ouvindo. Eu estava organizando os pertences do bebê, você sabe, o cobertor em que ele estava enrolado quando chegou, e encontrei isso costurado na barra. Ela estendeu a mão revelando um pequeno pedaço de papel dobrado. Clara pegou o papel com cuidado, usando luvas para não contaminar a possível evidência. Ao desdobrá-lo, seus olhos se arregalaram. Era uma fotografia desbotada e amassada. Nela, uma jovem mulher sorria segurando um buquê de flores. Ao seu lado, um homem de uniforme militar a abraçava. No verso da foto, uma data e 2 palavras escritas à mão. Para sempre. Isso pode ser crucial, disse Clara guardando a foto em um saco de evidências. Bom trabalho, Mariana. Isso pode nos dar a pista que precisamos para identificar os pais do bebê. Enquanto isso, no outro lado da cidade, a busca pela mãe continuava. A equipe de Clara havia distribuído cartazes com uma descrição da mulher, baseada nas poucas informações que tinham. Vizinhos da casa abandonada foram entrevistados, mas ninguém parecia ter informações concretas sobre a misteriosa moradora. De volta ao hospital, Max havia se tornado uma espécie de celebridade. Local. Funcionários e pacientes paravam para vê-lo, muitos trazendo petiscos e brinquedos. O cão, embora ainda cauteloso, parecia estar se adaptando bem ao ambiente hospitalar. Clara decidiu usar a mídia a seu favor. Com a aprovação do hospital, ela organizou uma coletiva de imprensa no início da tarde. Jornalistas de várias emissoras se reuniram na entrada do hospital, ansiosos por detalhes da história que já estava capturando a imaginação do público. Bom dia a todos, começou Clara, sua voz firme diante das câmeras. Estamos aqui para pedir a ajuda da comunidade em um caso sem precedentes. Na noite passada, um cachorro trouxe um bebê recém-nascido para este hospital, salvando sua vida. Ela fez uma pausa, deixando que a informação fosse absorvida, antes de continuar. O bebê está agora recebendo os cuidados necessários e se recuperando bem. No entanto, ainda não conseguimos localizar sua mãe. Acreditamos que ela possa estar em perigo ou precisando de assistência urgente. Clara então mostrou uma cópia ampliada da fotografia encontrada. Esta imagem foi descoberta entre os pertences do bebê. Se alguém reconhecer as pessoas nesta foto, por favor, entre em contato com a polícia imediatamente. Qualquer informação, por menor que pareça, pode ser crucial. Enquanto a coletiva de imprensa acontecia, dentro do hospital, Ana estava sentada no chão da recepção, brincando com Max. O cão, embora ainda alerta, parecia mais relaxado, ocasionalmente lambendo a mão de Ana em um gesto de afeto. Você é um bom menino, não é? Murmurou Ana, coçando atrás das orelhas de Max. Salvou aquele bebezinho. Queria poder entender como você sabia o que fazer. Como se entendesse suas palavras, Max levantou a cabeça, seus olhos encontrando os de Ana. Por um momento, ela teve a sensação de que havia uma profundidade quase humana naquele olhar. O momento foi interrompido quando Joaquim, o segurança, se aproximou apressadamente. Ana, você precisa ver isso, ele disse apontando para a televisão na recepção. Na tela, uma repórter estava de pé em frente a um parque não muito longe do hospital. Estamos recebendo informações de que uma mulher foi encontrada inconsciente neste parque há poucos minutos, ela relatava. Testemunhas dizem que ela corresponde à descrição divulgada pela polícia em relação ao caso do bebê do cachorro, como está sendo chamado. Ana sentiu seu coração acelerar. Joaquim, você acha que... Antes que pudesse terminar a frase, Max se levantou abruptamente, suas orelhas em pé e o corpo tenso. Ele começou a latir, olhando da televisão para a porta do hospital. Acho que ele quer ir até lá, disse Joaquim, surpreso com a reação do cão. Nesse momento, Clara entrou correndo na recepção. Acabei de receber a notícia, ela disse ofegante. Estou indo para o parque agora. Ana se levantou, uma ideia formando-se em sua mente. Detetive, e se levarmos Max conosco? Ele parece ter entendido algo sobre a notícia. Clara hesitou por
Um momento. Mas ao ver a agitação do cachorro, assentiu. Tudo bem, mas ele fica no carro comigo. Não podemos arriscar contaminar uma possível cena de crime. Rapidamente eles se dirigiram ao carro policial de Clara. Max entrou sem hesitação, sentando-se no banco de trás como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. O trajeto até o parque foi tenso, com Clara dirigindo rapidamente pelas ruas da cidade. Ana, sentada ao lado dela, não conseguia parar de olhar para trás, onde Max estava sentado, alerta e ansioso. Ao chegarem ao parque, viram uma pequena multidão se formando ao redor de uma área cercada por policiais. Clara estacionou o carro e se virou para Ana. Fique aqui com Max, vou ver o que está acontecendo. Ana assentiu, observando Clara sair do carro e correr em direção à cena. Max começou a choramingar, sua agitação aumentando visivelmente. Calma, garoto! Ana tentou acalmá-lo, embora ela mesma estivesse nervosa. Vamos descobrir o que está acontecendo. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar. Ana observava a movimentação à distância, tentando decifrar o que estava acontecendo. Viu quando uma ambulância chegou e paramédicos correram, com uma maca. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Clara voltou ao carro. Seu rosto estava sério, mas havia um brilho de esperança em seus olhos. É ela, Clara disse simplesmente. A descrição bate perfeitamente com a mãe que estávamos procurando. Ela está viva, mas em estado crítico. Estão levando-a para o hospital agora. Ana sentiu uma onda de emoções a invadir. Alívio, preocupação, esperança. E agora? Ela perguntou. Clara ligou o carro preparando-se para seguir a ambulância. Agora voltamos para o hospital e esperamos que ela se recupere o suficiente para nos contar sua história. Enquanto seguiam a ambulância de volta ao hospital, Ana não pôde deixar de notar como Max havia se acalmado. O cão estava deitado, no banco de trás, seus olhos fixos na ambulância à frente, como se estivesse montando guarda. A jornada de volta ao hospital foi silenciosa, cada ocupante do carro perdido em seus próprios pensamentos. Ana refletia sobre os eventos extraordinários das últimas 24 horas, sobre como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Clara, por sua vez, mentalmente revisava os próximos passos da investigação. Mesmo com a mãe encontrada, ainda havia muitas perguntas sem resposta. Quem era o pai? Por que a mãe havia abandonado o bebê? E como, em meio a todo esse caos, um cachorro havia se tornado o improvável herói desta história? Ao chegarem ao hospital, viram que a equipe médica já estava preparada, esperando a chegada da ambulância. O Dr. Pedro estava à frente, dando instruções rápidas à sua equipe. Clara estacionou o carro e se virou para Ana. Fique com Max. Vou acompanhar a admissão dela e ver se consigo alguma informação. Ana assentiu, acariciando a cabeça de Max, enquanto observava. Clara correu em direção à entrada de emergência. A ambulância chegou segundos depois, e Ana viu quando os paramédicos retiraram a maca com a mulher inconsciente. Por um breve momento, Ana pôde ver o rosto da mulher. Estava pálida e abatida, mas mesmo assim Ana reconheceu as feições da foto que haviam encontrado. Era ela, sem dúvida. Max, que até então estava calmo, começou a choramingar novamente. Ana o abraçou, sentindo a tensão no corpo do animal. Está tudo bem, garoto, ela murmurou. Ela está recebendo ajuda agora, graças a você. Enquanto a equipe médica corria para dentro do hospital com a mulher, Ana não pôde deixar de pensar em como essa história estava longe de terminar. O bebê, a mãe, o misterioso pai ausente e o leal Max. Todos os elementos de um drama que continuava a se desenrolar diante de seus olhos. Com um suspiro, Ana abriu a porta do carro, deixando Max sair. Juntos, eles caminharam em direção à entrada do hospital, prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir nesta extraordinária jornada. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Hannah olhou para Max, que caminhava confiante ao seu lado, e sorriu. Em meio a toda a incerteza, uma coisa era clara. Este cão extraordinário havia mudado muitas vidas hoje, e sua história estava longe de terminar.
O hospital estava em estado de agitação controlada quando Ana e Max entraram. Enfermeiros e médicos corriam de um lado para outro, suas vozes misturando-se em um murmúrio urgente. Ana podia sentir a tensão no ar, quase palpável. Ela se dirigiu à recepção, onde Mariana estava de pé, os olhos fixos no corredor que levava à emergência. "Alguma notícia?" Ana perguntou, sua voz baixa. Mariana balançou a cabeça. "Ainda? Não. A detetive Clara está lá dentro com os médicos. A mulher estava em estado crítico quando chegou." Max, sentado obedientemente ao lado de Ana, soltou um pequeno gemido, como se entendesse a gravidade da situação. Ana se abaixou para acariciar suas orelhas, buscando conforto na presença constante do cão. "E o bebê?" Ana perguntou, lembrando-se subitamente da pequena vida que havia iniciado toda essa saga. "Estável", Mariana respondeu, um leve sorriso surgindo em seu rosto cansado. "O Dr. Pedro disse que ele está respondendo bem ao tratamento. É um verdadeiro lutador." Naquele momento, as portas da emergência se abriram e Clara saiu, seu rosto uma máscara de profissionalismo, mas Ana podia ver a preocupação em seus olhos. "Como ela está?" Ana perguntou, levantando-se rapidamente. Clara suspirou, passando a mão pelos cabelos despenteados. "Ela está viva, mas sua condição é crítica. Desnutrição severa, desidratação. Os médicos estão fazendo o possível, mas as próximas horas serão decisivas." Ela disse alguma coisa?" Mariana perguntou hesitante. Clara balançou a cabeça. "Ainda não, ela está inconsciente, mas..." Ela hesitou, olhando ao redor para garantir que ninguém mais estava ouvindo. "Encontramos algo quando estavam tratando dela. Uma tatuagem no pulso. Um nome Miguel." Ana e Mariana trocaram olhares. "O pai?" Ana sugeriu. "Possivelmente", Clara concordou. "É nossa melhor pista até agora. Vou colocar minha equipe para investigar. Talvez possamos encontrar algum registro desse Miguel relacionado à nossa Jane Doe." O som de passos apressados interrompeu a conversa. O Dr. Pedro apareceu, seu rosto mostrando sinais de exaustão, mas com um brilho de determinação nos olhos. "Detetive", ele chamou. "Precisamos falar, em particular." Clara assentiu, seguindo o médico para um canto mais reservado do corredor. Ana e Mariana observaram a conversa à distância, tentando interpretar as expressões faciais dos dois. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Clara voltou, seu rosto uma mistura de emoções conflitantes. "O que foi?" Ana perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Clara hesitou por um momento antes de responder. "O Dr. Pedro fez alguns exames adicionais na mãe. Ela deu à luz recentemente, muito recentemente." Ana sentiu seu coração apertar. "Você quer dizer..." "Sim", Clara confirmou, sua voz baixa. "Ela teve outro bebê, provavelmente um gêmeo." O choque da revelação pairou sobre o grupo como uma nuvem pesada. Max, sentindo a mudança de atmosfera, soltou um latido baixo, chamando a atenção de todos. "Meu Deus", Mariana sussurrou, sua mão cobrindo a boca. "Onde está o outro bebê?" Clara balançou a cabeça, a frustração evidente em sua voz. "Não sabemos. Não havia sinais de outro bebê na casa. Mas isso explicaria por que ela estava em um estado tão crítico. Dar à luz gêmeos sozinha, sem assistência médica." Ana sentiu uma onda de náusea ao imaginar o cenário. "Temos que encontrar o outro bebê", ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. "Se ele estiver nas mesmas condições que o irmão quando chegou aqui..." "Eu sei", Clara interrompeu, seu tom urgente. "Já acionei todas as unidades disponíveis. Estamos vasculhando a área ao redor da casa novamente, expandindo o perímetro de busca." Nesse momento, Max começou a latir insistentemente, puxando a guia que Ana segurava. Ele olhava da porta do hospital para o grupo, como se estivesse tentando comunicar algo. "O que foi, garoto?" Ana perguntou, ajoelhando-se ao lado do cão. Max continuou latindo, seu corpo tenso de excitação. Clara observou o comportamento do animal por um momento, uma ideia se formando em sua mente. "Ana", ela disse lentamente,
Você acha que Max poderia nos levar até o outro bebê? Ana olhou para o cão, lembrando-se de como ele havia encontrado o caminho até o hospital com o primeiro bebê. É possível, ela respondeu, a esperança crescendo em sua voz. Ele parece entender muito mais do que imaginamos. Clara tomou uma decisão rápida. Certo, vamos tentar. Ana, você vem comigo e traz Max. Mariana, por favor, informe o Dr. Pedro sobre a situação e peça que ele prepare a UTI neonatal para uma possível segunda admissão. Mariana assentiu, correndo em direção à UTI enquanto Clara, Ana e Max se dirigiam rapidamente para o carro da polícia. O sol já havia se posto completamente, mergulhando a cidade em sombras. As ruas estavam quase vazias quando eles partiram do hospital, com Max sentado ansiosamente no banco de trás. "Para onde, garoto?" Ana murmurou, virando-se para olhar o cão. Max latiu uma vez, seus olhos fixos na estrada à frente. Clara dirigia, lentamente, permitindo que Max orientasse seu caminho através de latidos e ganidos. Eles passaram pela casa abandonada, onde o primeiro bebê havia sido encontrado, continuando por ruas estreitas e mal iluminadas. Após quase meia hora de condução tensa, Max começou a latir furiosamente. Eles haviam chegado a uma área industrial, abandonada com galpões vazios e lotes cercados por arame farpado. "Aqui?" Clara perguntou, estacionando o carro. Max latiu em confirmação, arranhando a porta do carro em sua ansiedade para sair. Ana e Clara trocaram olhares apreensivos antes de saírem do veículo. O ar estava frio e úmido, carregado com o cheiro de metal enferrujado e vegetação abandonada. "Fique perto", Clara instruiu, sacando sua arma por precaução. "E mantenha Max sob controle." Elas seguiram o cão, que puxava insistentemente a guia, seu nariz colado ao chão. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som ocasional de metal rangendo ao vento. Finalmente, Max parou em frente a um galpão particularmente deteriorado. A porta de metal estava entreaberta, rangendo suavemente. Clara fez sinal para Ana ficar para trás, enquanto ela se aproximava da entrada, sua arma em posição. Com cuidado, ela empurrou a porta, que se abriu com um gemido agudo. O interior do galpão estava escuro, iluminado apenas pela fraca luz que entrava pelas janelas sujas. Clara ligou a lanterna de seu celular, varrendo o ambiente. O feixe de luz revelou pilhas de caixas empoeiradas, máquinas abandonadas e um movimento sutil em um canto distante. "Ali", Ana sussurrou apontando. Clara avançou cautelosamente, seu coração batendo forte no peito. Quando chegou mais perto, ela viu. Enrolado em um cobertor sujo, um pequeno embrulho se mexia levemente. Com mãos trêmulas, Clara afastou o cobertor, revelando um bebê minúsculo, seus olhos fechados e sua respiração fraca, mas presente. "Oh, meu Deus!" Ana ofegou, lágrimas se formando em seus olhos. "Ele está vivo." Clara rapidamente checou os sinais vitais do bebê. "Ele está gelado", ela disse, sua voz urgente. "Precisamos levá-lo ao hospital imediatamente." Ana tirou seu casaco, envolvendo o bebê cuidadosamente. Max observava tudo, seu rabo abanando lentamente, como se entendesse que sua missão havia sido cumprida. Elas correram de volta para o carro, Clara dirigindo em alta velocidade, enquanto Ana segurava o bebê, tentando aquecê-lo com seu próprio corpo. "Aguentem firme, estamos quase lá", Clara murmurava, mais para si mesma do que para os outros ocupantes do carro. Quando chegaram ao hospital, uma equipe médica já os aguardava na entrada, alertada por uma ligação rápida que Clara fizera durante o trajeto. O Dr. Pedro pegou o bebê dos braços de Ana, correndo para dentro com sua equipe. "Hipotermia severa, possível desidratação", ele gritava ordens enquanto desaparecia pelo corredor. Ana, Clara e Max ficaram parados na entrada, a adrenalina da busca dando lugar a um cansaço profundo. "Você conseguiu, garoto", Ana murmurou, ajoelhando-se para abraçar Max. O cão lambeu seu rosto gentilmente, como se quisesse confortá-la. Clara observou a cena, um pequeno sorriso se formando em seus lábios, apesar da gravidade da situação. "Acho que temos que rever nossa definição de herói",
ela comentou. As horas seguintes foram uma mistura de espera ansiosa e atividade frenética. Enquanto as equipes médicas lutavam para estabilizar tanto a mãe quanto o segundo bebê, Clara coordenava a investigação, buscando qualquer informação sobre o misterioso Miguel e o passado da mulher que haviam encontrado. Ana permaneceu no hospital, incapaz de deixar Max ou abandonar a vigília pelos bebês e sua mãe. Ela se revezava entre a UTI neonatal, onde os gêmeos agora estavam lado a lado, e a sala de espera, onde outros funcionários do hospital se juntavam ocasionalmente, todos capturados pela extraordinária história que se desenrolava. Foi quase ao amanhecer quando o Dr. Pedro apareceu, o cansaço evidente em seu rosto, mas com um brilho de esperança em seus olhos. Eles vão sobreviver, ele anunciou, sua voz rouca de exaustão. Todos os três. A mãe está respondendo bem ao tratamento e os gêmeos, bem, eles são lutadores assim como ela. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o grupo. Ana sentiu lágrimas de alegria escaparem de seus olhos, e até mesmo Clara, normalmente tão composta, parecia emocionada. Quando poderemos falar com ela? Clara perguntou, seu instinto de detetive nunca realmente adormecendo. O Dr. Pedro balançou a cabeça. Não tão cedo. Ela ainda está inconsciente, e mesmo quando acordar, precisará de tempo para se recuperar, tanto física quanto emocionalmente. Clara assentiu compreendendo. E os bebês, eles ficarão bem? É cedo para dizer com certeza, o médico respondeu honestamente, mas são resilientes. O fato de terem sobrevivido até agora, bem, é quase um milagre. Ana, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Não foi apenas um milagre, ela disse suavemente, olhando para Max, que dormia pacificamente, aos seus pés. Foi amor. O amor de uma mãe desesperada e a lealdade de um cão extraordinário. O grupo ficou em silêncio por um momento, absorvendo o peso daquelas palavras. A história daquela família, tão próxima da tragédia, havia tocado a todos de maneiras que mal podiam compreender. Clara pigarreou, quebrando o silêncio. Bem, nosso trabalho está longe de terminar. Ainda temos que descobrir quem é essa mulher e encontrar esse tal de Miguel. Entender o que levou a tudo isso. Mas, por enquanto, Ana interrompeu gentilmente, podemos nos alegrar por termos 3 vidas salvas. E talvez essa seja uma chance para um novo começo. Para todos nós. Enquanto o sol nascia, lançando seus primeiros raios dourados através das janelas do hospital, o grupo compartilhou um momento de esperança silenciosa. A jornada havia sido longa e difícil, mas como os primeiros raios da manhã, uma nova luz começava a brilhar sobre essa história extraordinária. Max, como se sentisse a mudança no ambiente, levantou a cabeça e olhou para Ana, seus olhos cheios de uma sabedoria que transcendia as palavras. Naquele momento, todos entenderam que, às vezes, os heróis vêm nas formas mais inesperadas e que o amor e a lealdade podem superar até mesmo os desafios mais sombrios. A história estava longe de terminar, mas um novo capítulo, cheio de possibilidades e esperança, estava apenas começando. Os dias que se seguiram no hospital foram uma mistura de exaustão e esperança. A notícia dos bebês milagre e do heróico cão havia se espalhado rapidamente, transformando o hospital em um centro de atenção midiática. Jornalistas se aglomeravam na entrada, ansiosos por qualquer atualização sobre o estado da mãe e dos gêmeos. Clara, determinada a manter a privacidade da família e a integridade da investigação, havia estabelecido um perímetro de segurança ao redor do hospital. Ela passava a maior parte de seu tempo dividida entre o hospital e a delegacia, coordenando as buscas por informações sobre a identidade da mulher e o misterioso Miguel. Ana, por sua vez, havia se tornado uma presença constante no hospital. Quando não estava em seu turno regular, ela se voluntariava para cuidar dos gêmeos, ou simplesmente ficava sentada ao lado da cama da mãe ainda inconsciente, Max fielmente ao seu lado. Foi numa tarde tranquila, quase uma semana após o resgate do segundo bebê, que a situação começou a mudar. Ana estava na UTI neonatal,
observando os gêmeos através do vidro, quando ouviu um alvoroço vindo do corredor. Ela está acordando, gritou uma enfermeira correndo em direção ao quarto da mãe. O coração de Ana deu um salto. Ela se virou para Max, que já estava alerta, as orelhas em pé. Vamos, garoto, ela murmurou, apressando-se pelo corredor. Quando chegaram ao quarto, o Dr. Pedro já estava lá, inclinado sobre a cama da paciente. A mulher, pálida e visivelmente fraca, piscava lentamente, seus olhos desorientados, percorrendo o ambiente. Onde eu estou? Ela perguntou, sua voz rouca e baixa. O Dr. Pedro sorriu gentilmente. Você está no hospital, senhora. Está segura agora. A mulher franziu a testa, confusa. Então, de repente, seus olhos se arregalaram em pânico. Meus bebês, onde estão meus bebês? Ana deu um passo à frente, sua voz suave e tranquilizadora. Eles estão bem. Estão aqui no hospital, recebendo os melhores cuidados. A mulher relaxou visivelmente, lágrimas começando a escorrer por suas bochechas. Eles estão vivos? Sim, o Dr. Pedro confirmou. Graças a você e a um amigo muito especial. Nesse momento, Max, que havia permanecido quieto até então, deu um passo à frente, seu rabo abanando suavemente. A mulher olhou para o cão, seus olhos se enchendo de reconhecimento e gratidão. Ferro, ela sussurrou, estendendo uma mão trêmula em direção ao animal. Max se aproximou, gentilmente lambendo seus dedos. Ana e o Dr. Pedro trocaram olhares surpresos. Ferro? Ana perguntou suavemente. A mulher assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seus lábios. Sim, esse é o nome dele, meu fiel Ferro. Antes que pudessem fazer mais perguntas, Clara entrou no quarto, sua expressão uma mistura de alívio e determinação profissional. Senhores, ela disse, dirigindo-se ao Dr. Pedro e a Ana. Posso ter um momento a sós com nossa paciente? O médico hesitou. Detetive, ela acabou de acordar. Não tenho certeza se está em condições de... Está tudo bem. A mulher interrompeu, sua voz fraca, mas firme. Eu quero falar. Clara assentiu, agradecida. Enquanto os outros saíam do quarto, Ana parou na porta, olhando para Max. Ferro. Ela chamou suavemente. Vamos? Para sua surpresa, o cão não se moveu. Ele olhou para a mulher na cama, então de volta para Ana, como se pedisse permissão para ficar. A mulher sorriu fracamente. Ele pode ficar, ela disse. Por favor. Clara concordou, e Ana saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, ela encontrou o Dr. Pedro e Mariana, ambos ansiosos por notícias. E então? Mariana perguntou, mal conseguindo conter sua curiosidade. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ela acordou, parece lúcida, lembra-se do cão? Chamou-o de Ferro. O Dr. Pedro assentiu pensativamente. Bem, isso é um bom sinal. Sua memória parece estar intacta, o que é positivo considerando o trauma que sofreu. Dentro do quarto, Clara puxou uma cadeira para perto da cama, seu bloco de anotações pronto. Senhora, ela começou gentilmente, sei que você passou por muito. Mas precisamos de algumas informações. Você pode nos dizer seu nome? A mulher hesitou por um momento, seus olhos se enchendo de lágrimas novamente. Lídia. Ela finalmente respondeu. Meu nome é Lídia Soares. Clara anotou o nome, sentindo um misto de alívio e apreensão. Finalmente tinham uma identidade, mas isso era apenas o começo. Lídia, ela continuou, pode me contar o que aconteceu? Como você e seus bebês acabaram naquela situação? Lídia fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Ferro, sentindo sua angústia, apoiou a cabeça em sua mão. Ela abriu os olhos, acariciando as orelhas do cão enquanto começava a falar. Eu não tinha para onde ir, ela começou, sua voz trêmula. Miguel, o pai dos meus filhos, ele nos abandonou quando descobriu que eu estava grávida de gêmeos. Clara franziu a testa. Miguel? Você tem o nome completo dele? Lídia balançou a cabeça. Miguel Oliveira. Nós nos conhecemos há cerca de 1 ano.
Ele era militar, estava... De licença quando nos conhecemos. Tudo aconteceu tão rápido. Enquanto Lídia continuava sua história, Clara tomava notas furiosamente. A história que se desenrolava era de amor, traição e desespero. Miguel, ao descobrir a gravidez de gêmeos, entrou em pânico. Ele estava prestes a ser enviado para uma missão no exterior e não se sentia pronto para ser pai, muito menos de 2 bebês. Ele simplesmente desapareceu. Lídia continuou, sua voz quebrando. Um dia ele estava lá, prometendo que ficaríamos juntos. No outro, sumiu. Deixou apenas uma nota dizendo que sentia muito, mas não podia lidar com isso. Clara sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Como alguém poderia abandonar sua família assim? E depois disso? Ela perguntou suavemente. Lídia respirou fundo. Eu tentei me virar sozinha. Consegui um emprego como faxineira, mas quando a barriga começou a crescer, bem, ficou difícil. Acabei perdendo o emprego e o apartamento que alugava. Foi quando encontrei aquela casa abandonada. Ela olhou para Ferro, um sorriso triste em seus lábios. Ferro me encontrou lá. Ele era um cão de rua, mas começou a trazer comida para mim. Pedaços de pão, às vezes até alguma fruta que ele conseguia não sei onde. Ele me manteve viva. Clara sentiu um nó na garganta. A lealdade daquele animal era algo extraordinário. E o parto? Ela perguntou hesitante. Os olhos de Lídia se encheram de terror ao lembrar. Foi horrível. Eu estava sozinha, sem nada para aliviar a dor. Ferro ficou ao meu lado o tempo todo, latindo quando as contrações ficavam mais fortes, como se quisesse me encorajar. Ela fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Quando o primeiro bebê nasceu, eu mal tinha forças para segurá-lo. Ferro. Ele lambeu o bebê, ajudou a limpá-lo, mas então as contrações recomeçaram e eu desmaiei. Clara inclinou-se para a frente, sua voz gentil. O que aconteceu depois, Lídia? Quando acordei, Lídia continuou, sua voz quase um sussurro. Havia sangue por toda parte. O segundo bebê, ele não estava respirando. Eu tentei fazer algo, mas estava tão fraca. Ferro começou a latir desesperadamente. E então ele pegou o primeiro bebê pela manta e saiu correndo. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lídia agora. Eu pensei que tinha perdido os 2, que Ferro havia fugido com meu bebê. Eu queria ir atrás dele, mas mal. Conseguia me mover. Passei dias entrando e saindo da consciência, esperando morrer. Clara sentiu seu coração apertar. A história era ainda mais trágica do que haviam imaginado. Mas você não morreu, Lídia, e seus 2 bebês estão vivos. Lídia olhou para Clara, seus olhos se arregalando. Os 2? Clara assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Sim, Ferro trouxe o primeiro bebê para o hospital. E depois ele nos guiou até o segundo. Ambos estão na UTI neonatal agora, recebendo os melhores cuidados. Lídia cobriu a boca com as mãos, soluçando de alívio e incredulidade. Ferro se levantou, colocando a cabeça em seu colo, como se quisesse confortá-la. Eu posso vê-los? Lídia perguntou entre soluços. Clara olhou para a porta, onde o Dr. Pedro havia discretamente entrado. Ele assentiu levemente. Assim que você estiver um pouco mais forte, Clara prometeu. Por enquanto, precisa descansar e se recuperar. Enquanto Lídia se acalmava, embalada pelo carinho de Ferro, Clara sentiu uma mistura de emoções. A história estava longe de terminar. Ainda havia Miguel para encontrar, questões legais para resolver e um longo caminho de recuperação pela frente para Lídia e os bebês. Mas naquele momento, olhando para a mulher exausta na cama e o leal cão ao seu lado, Clara sentiu uma onda de determinação. Ela faria tudo ao seu alcance para garantir que essa família tivesse a chance de um novo começo. Saindo silenciosamente do quarto, Clara encontrou Ana, Mariana e o Dr. Pedro esperando ansiosamente no corredor. E então? Ana perguntou, sua voz mal disfarçando a preocupação. Clara suspirou, passando a mão pelo rosto cansado.
É uma longa história, ela começou. Mas agora sabemos quem ela é e temos um nome para o pai das crianças. Enquanto Clara compartilhava os detalhes da conversa com a equipe, todos sentiam o peso da responsabilidade que tinham pela frente. Esta não era apenas mais uma investigação ou um caso médico. Era a história de uma família despedaçada, de um amor traído e de uma coragem incomum, tanto humana quanto animal. O sol começava a se pôr lá fora, lançando sombras douradas pelos corredores do hospital. Dentro do quarto de Lídia, Ferro se acomodou ao lado da cama, seus olhos atentos fixos na mulher que havia jurado proteger. A noite caía sobre a cidade, mas para Lídia, Ferro e os gêmeos, um novo dia estava apenas começando. Um dia cheio de desafios, sem dúvida, mas também de esperança e possibilidades inesperadas. Os dias que se seguiram à revelação de Lídia foram uma montanha-russa de emoções para todos os envolvidos. Clara, impulsionada pela urgência de encontrar, Miguel mergulhou de cabeça na investigação. Ela coordenou buscas em bases de dados militares, contatou antigos colegas de Miguel e vasculhou redes sociais em busca de qualquer pista sobre seu paradeiro. Enquanto isso, no hospital, Lídia fazia progressos lentos, mas constantes em sua recuperação. Sob os cuidados atentos do Dr. Pedro e sua equipe, ela gradualmente recuperava suas forças. Ana, que havia se apegado profundamente à história, passava muito de seu tempo livre no quarto de Lídia, oferecendo apoio e companhia. Foi numa tarde, ensolarada, cerca de 2 semanas após o despertar de Lídia, que o Dr. Pedro finalmente deu a notícia que todos esperavam. Lídia, ele disse, um sorriso gentil em seu rosto. Acho que está na hora de você conhecer seus filhos. Os olhos de Lídia se encheram de lágrimas de alegria e apreensão. Eu posso mesmo? Ana, que estava presente no quarto, segurou a mão de Lídia. Claro que pode, eles estão esperando por você. Com cuidado, o Dr. Pedro e Ana ajudaram Lídia a se sentar em uma cadeira de rodas. Ferro, como sempre, permaneceu vigilante ao lado dela, seus olhos atentos a cada movimento. O trajeto até a UTI neonatal pareceu durar uma eternidade para Lídia. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e emoção tomando conta dela. Quando finalmente chegaram, o Dr. Pedro parou a cadeira de rodas em frente a uma grande janela de vidro. Ali estão eles, ele disse suavemente. Lídia ofegou ao ver os 2 pequenos berços lado a lado. Neles, 2 bebês minúsculos conectados a vários aparelhos dormiam pacificamente. Eram tão pequenos, tão frágeis, mas ao mesmo tempo tão cheios de vida. Eles são perfeitos, Lídia sussurrou, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Ana, emocionada, explicou. O da esquerda é o que Ferro trouxe primeiro. Nós o chamamos de Luiz, e o da direita, que encontramos depois, chamamos de Gabriel. Mas claro, você pode mudar os nomes se quiser. Lídia balançou a cabeça, um sorriso trêmulo em seus lábios. Não, são nomes lindos. Luiz e Gabriel, meus pequenos guerreiros. O Dr. Pedro colocou uma mão gentil no ombro de Lídia. Eles são lutadores, assim como você. Estão fazendo progressos impressionantes a cada dia. Posso tocá-los? Lídia perguntou, hesitante. O médico assentiu. Claro, vamos entrar, mas teremos que tomar algumas precauções primeiro. Após se vestirem adequadamente com aventais esterilizados, máscaras e luvas, eles entraram na UTI. Ferro teve que ficar do lado de fora, mas manteve os olhos fixos na janela, observando atentamente. Com cuidado, o Dr. Pedro guiou a mão de Lídia para dentro da incubadora, onde Luiz repousava. Ao sentir o toque suave de sua mãe, o bebê abriu levemente os olhos. Olá, meu amor, Lídia sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Mamãe está aqui. A cena era de partir o coração. Ana e o Dr. Pedro trocaram olhares emocionados, ambos sentindo o peso do momento. Depois de alguns minutos com Luiz, eles se moveram para o berço de Gabriel. O bebê estava dormindo profundamente, mas ao toque de Lídia, ele se mexeu ligeiramente como se reconhecesse o calor familiar.
Meus meninos, Lídia murmurou, olhando de um berço para o outro. Me perdoem por não ter estado aqui antes, mas prometo que nunca mais vou deixar vocês. O momento foi interrompido pela chegada abrupta de Clara. Ela entrou na UTI apressadamente, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e preocupação. Desculpem a intromissão, ela disse, notando a cena emocional. Mas temos novidades. Encontramos Miguel. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Lídia se virou para Clara, seus olhos arregalados. Vocês o encontraram? Onde ele está? Clara hesitou, olhando para o Dr. Pedro como se pedisse permissão para continuar. O médico assentiu levemente. Ele está na Colômbia, Clara explicou. Aparentemente, depois de deixar você, Lídia, ele se alistou para uma missão internacional. Está servindo em uma base militar perto de Bogotá. Lídia ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Quando falou, sua voz era baixa, mas firme. Ele sabe sobre os bebês? Clara balançou a cabeça. Ainda não. Conseguimos entrar em contato com seus superiores, mas eles disseram que Miguel está em uma operação no interior do país. Deve levar alguns dias até conseguirmos falar diretamente com ele. Ana, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. O que acontece agora? Clara suspirou, passando a mão pelos cabelos. Bem, tecnicamente, Miguel não cometeu nenhum crime. Abandonar uma parceira grávida é moralmente repreensível, mas não ilegal. No entanto, ele tem responsabilidades legais em relação às crianças. O Dr. Pedro interveio. Acho que já tivemos emoções suficientes por hoje. Lídia precisa descansar e os bebês também. Todos concordaram e lentamente começaram a se preparar para sair da UTI. Lídia lançou um último olhar para seus filhos, relutante em deixá-los. Você pode voltar amanhã, o Dr. Pedro assegurou gentilmente. Eles estarão aqui, esperando por você. De volta ao quarto de Lídia, o grupo se reuniu para discutir os próximos passos. Ferro, feliz por estar novamente ao lado de sua protegida, se acomodou aos pés da cama. Lídia, Clara começou cuidadosamente. Sei que isso é muito para processar, mas precisamos saber. O que você quer fazer em relação a Miguel? Lídia ficou em silêncio por um longo momento, acariciando distraidamente as orelhas de Ferro enquanto pensava. Finalmente ela falou. Eu não o quero de volta, se é isso que está perguntando. Ele nos abandonou quando mais precisávamos dele. Mas ela hesitou, olhando na direção da UTI. Meus filhos merecem saber quem é seu pai, e ele precisa assumir suas responsabilidades. Clara assentiu, satisfeita com a resposta madura de Lídia. Certo. Vamos continuar tentando entrar em contato com ele. Enquanto isso, há algumas questões legais que precisamos resolver. Você vai precisar de um advogado para lidar com a custódia e pensão alimentícia. Ana, que havia estado quieta, de repente teve uma ideia. Minha irmã é advogada, ela disse. Ela se especializa em direito de família. Tenho certeza que ficaria feliz em ajudar. Lídia olhou para Ana com gratidão. Você faria isso por mim? Ana sorriu, segurando a mão de Lídia. Claro que sim, estamos todos aqui por você e pelos meninos. O Dr. Pedro pigarreou, chamando a atenção de todos. Há mais uma coisa que precisamos discutir, ele disse seriamente. Lídia, você e os bebês ainda precisarão de cuidados médicos por um bom tempo e, bem, imagino que você não tenha para onde ir quando receber alta. Lídia baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. Eu não tenho nada. Perdi tudo. Não tudo. Ana interrompeu gentilmente. Você tem seus filhos. E tem Ferro. E agora tem a nós também. Clara, que havia estado pensativa, de repente falou. Conheço uma organização que ajuda mães em situação vulnerável. Eles têm casas de acolhimento, onde você poderia ficar com os bebês até se estabelecer. E tenho certeza que poderíamos organizar uma campanha de arrecadação para ajudar com as despesas médicas e outras necessidades. Os olhos de Lídia se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez eram lágrimas de gratidão
e esperança. Eu não sei como agradecer a todos vocês. O Dr. Pedro sorriu. Não precisa agradecer. Apenas foque em se recuperar e em cuidar daqueles 2 pequenos guerreiros. O resto, nós resolveremos juntos. Enquanto o grupo continuava a discutir os próximos passos, Ferro observava tudo atentamente. Seu olhar ia de Lídia para a porta, como se ele entendesse que uma nova jornada estava apenas começando. À medida que a tarde avançava, um sentimento de determinação e esperança preenchia o quarto. Apesar dos desafios que ainda estavam por vir, estava claro que Lídia não enfrentaria nenhum deles sozinha. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era como se a própria natureza estivesse sinalizando o fim de um capítulo difícil e o início de um novo, cheio de possibilidades. Ana, olhando pela janela, não pôde deixar de pensar em como a vida podia mudar tão drasticamente em tão pouco tempo. Há apenas algumas semanas, Lídia estava sozinha e desesperada. Agora, estava cercada por pessoas dispostas a ajudar, com 2 filhos milagrosos lutando para crescer fortes. E no centro de tudo estava Ferro, o cão que, com sua lealdade inabalável e instinto protetor, havia não apenas salvado vidas, mas também unido pessoas de maneiras inesperadas. Enquanto a noite caía sobre a cidade, o quarto de hospital se transformou em um símbolo de esperança e recomeço. Era um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode encontrar um caminho. E às vezes, essa luz vem na forma de um amor incondicional, seja de uma mãe por seus filhos ou de um cão por sua família humana. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. Lídia, agora mais forte a cada dia, dividia seu tempo entre sessões de fisioterapia e visitas à UTI neonatal. Ana, sempre presente, havia se tornado uma espécie de anjo da guarda para a pequena família, ajudando com tudo o que podia. Clara, por sua vez, continuava incansável em sua busca por Miguel. Depois de inúmeras ligações e e-mails trocados com as autoridades colombianas, finalmente conseguiu uma data para uma videochamada com o pai ausente. Foi numa quarta-feira ensolarada que o momento tão esperado e temido chegou. Lídia, sentada em sua cama de hospital, estava visivelmente nervosa. Hannah segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso, enquanto Clara configurava o laptop para a chamada. Lembre-se, Clara disse suavemente, você não precisa dizer nada que não queira. Estamos aqui para apoiá-la. Lídia assentiu, respirando fundo. Ferro, sentindo a tensão no ar, apoiou a cabeça no colo dela, seus olhos atentos e preocupados. O som da chamada sendo conectada ecoou pelo quarto. Segundos depois, o rosto de Miguel apareceu na tela. Ele parecia mais velho, mais cansado do que Lídia se lembrava. Seus olhos se arregalaram ao ver Lídia. Lídia? Ele perguntou, sua voz uma mistura de surpresa e apreensão. O que está acontecendo? Clara tomou a iniciativa. Senhor Oliveira, sou a detetive Clara Rodrigues. Estamos entrando em contato porque há uma situação que exige sua atenção imediata. Miguel franziu a testa, claramente confuso. Que situação? Lídia, você está bem? Por que está em um hospital? Lídia, reunindo toda a sua coragem, finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme. Miguel, você é pai. De gêmeos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Miguel parecia ter sido atingido por um raio, seu rosto uma máscara de choque e incredulidade. Gêmeos. Ele gaguejou. Mas como? Quando? Clara interveio novamente. Senhor Oliveira, Lídia deu à luz há cerca de 1 mês. Os bebês nasceram prematuramente e em circunstâncias difíceis. Miguel parecia estar tendo dificuldades para processar a informação. Eu não sabia. Lídia, por que você não me contou? A pergunta acendeu uma faísca de raiva em Lídia. Contar? Como eu poderia contar? Você desapareceu, Miguel. Me deixou sozinha, grávida e sem nada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lídia, mas ela continuou, anos de mágoa e dor, finalmente encontrando uma saída.
Eu passei por um inferno, perdi tudo. Se não fosse por Ferro, eu e os bebês teríamos morrido. Ferro? Miguel perguntou confuso. Ana gentilmente puxou Ferro para o campo de visão da câmera. Este é Ferro, ela explicou. Ele salvou a vida dos seus filhos. Miguel olhou para o cão, então de volta para Lídia, a realidade da situação finalmente se abatendo sobre ele. Eu sinto muito, ele murmurou. Eu entrei em pânico. Não estava pronto para ser pai. E quando você disse que eram gêmeos... Eu fugi. Foi covarde, eu sei. Clara, mantendo um tom profissional, interrompeu. Senhor Oliveira, entendemos que esta é uma situação complicada, mas o fato é que você tem 2 filhos que precisam de você. Há questões legais e financeiras que precisam ser resolvidas. Miguel assentiu lentamente. Eu entendo. Eu quero fazer a coisa certa. Posso ver os bebês? Lídia hesitou por um momento. Então, acenou para Ana. Com cuidado, Ana ajustou o laptop e o levou até a UTI neonatal. Através da câmera, Miguel pôde ver seus filhos pela primeira vez. Eles são tão pequenos, ele sussurrou, a emoção evidente em sua voz. Eles são lutadores, Ana explicou. Estão ficando mais fortes a cada dia. De volta ao quarto, Miguel parecia um homem transformado. Seus olhos estavam marejados e ele parecia ter envelhecido anos em minutos. Lídia, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu sei que não mereço seu perdão. O que fiz foi imperdoável. Mas, por favor, me dê a chance de fazer a coisa certa pelos nossos filhos. Lídia olhou para ele por um longo momento. Parte dela queria gritar, expulsar Miguel de sua vida para sempre, mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do homem por quem se apaixonara, hesitou. Eu não posso prometer nada, Miguel, ela finalmente disse. Você nos machucou profundamente, mas nossos filhos merecem conhecer o pai. Se você está realmente comprometido em fazer parte da vida deles, então podemos tentar encontrar um caminho. Miguel assentiu, lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. Eu prometo, vou fazer tudo o que puder para compensar vocês. Clara, sentindo que era hora de encerrar a conversa, interveio. Senhor Oliveira, vamos enviar para você todos os documentos necessários. Precisaremos que você reconheça a paternidade oficialmente e comece a contribuir financeiramente para o cuidado das crianças. Claro, Miguel concordou rapidamente. Farei tudo o que for preciso. Após mais algumas palavras trocadas e promessas de manter contato, a chamada foi encerrada. O silêncio que se seguiu no quarto era pesado, carregado de emoções conflitantes. Lídia soltou um longo suspiro, como se estivesse segurando a respiração durante toda a conversa. Ana a abraçou gentilmente, oferecendo conforto silencioso. Clara, fechando o laptop, olhou para Lídia com admiração. Você foi muito corajosa, ela disse suavemente. Sei que não foi fácil. Lídia assentiu, acariciando distraidamente as orelhas de Ferro. Eu não sei como me sentir, ela admitiu. Parte de mim quer odiá-lo, mas outra parte está aliviada que ele quer fazer parte da vida dos meninos. Ana sorriu gentilmente. É normal se sentir confusa. Você passou por muita coisa. O importante é que agora você tem opções e não está mais sozinha. Como que para enfatizar o ponto de Ana, Ferro latiu suavemente, esfregando sua cabeça contra a mão de Lídia. Não, Lídia concordou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Não estou mais sozinha. Os dias que se seguiram foram uma mistura de emoções e atividade frenética. Miguel, fiel à sua palavra, iniciou imediatamente o processo de reconhecimento de paternidade e começou a enviar dinheiro para ajudar com as despesas médicas. A irmã de Ana, como prometido, assumiu o caso de Lídia pro bono, ajudando a navegar pelas complexidades legais da situação. Ela trabalhou incansavelmente para garantir que os direitos de Lídia e das crianças fossem protegidos, estabelecendo um acordo de custódia e pensão alimentícia justo. Enquanto isso, a campanha de arrecadação organizada por Clara ganhou força rapidamente. A história de Lídia, os gêmeos e o heróico Ferro havia tocado o coração da comunidade.
Doações começaram a chegar de toda parte, desde roupas e fraldas até ofertas de moradia e emprego. Na UTI neonatal, Luiz e Gabriel continuavam a surpreender os médicos com sua resiliência. Dia após dia, ganhavam peso e força. O Dr. Pedro, sempre cauteloso em suas previsões, finalmente deu a notícia que todos esperavam. Se continuassem progredindo nesse ritmo, os gêmeos poderiam receber alta em algumas semanas. A notícia trouxe uma nova onda de atividade. Ana, com a ajuda de amigos e voluntários, começou a preparar um pequeno apartamento doado por um benfeitor anônimo. Paredes foram pintadas, móveis montados e, aos poucos, o espaço foi se transformando em um lar acolhedor para a pequena família. Lídia, agora quase totalmente recuperada fisicamente, passava cada vez mais tempo na UTI com seus filhos. Ela aprendeu a trocar fraldas através das aberturas da incubadora, a monitorar os sinais vitais dos bebês e, o mais importante, a reconhecer cada pequeno som e movimento que seus filhos faziam. Ferro, como sempre, era uma presença constante. Embora não pudesse entrar na UTI, ele passava horas sentado pacientemente do lado de fora, seus olhos atentos, fixos nos bebês através do vidro. Os enfermeiros, encantados com a devoção do cão, até colocaram uma pequena cama para ele no corredor. Uma tarde, enquanto Lídia ninava Gabriel em seus braços pela primeira vez fora da incubadora, ela olhou para Ferro através do vidro e sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. Obrigada, ela sussurrou, sabendo que de alguma forma Ferro entenderia. Obrigada por salvar meus filhos, por salvar a todos nós.